Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha sogra me entregou um contrato para dar 40% dos meus rendimentos mensais à minha noiva depois do casamento. Então, assinei para me vingar na frente de todos no altar. Olá! Eu deveria me casar na semana passada, mas, infelizmente, isso não aconteceu. Fiz uma jogada bastante ousada na frente de todos os meus amigos e familiares, e agora a família da minha ex-noiva e a minha estão muito zangadas comigo. Para lhes dar contexto, minha noiva Chelsea, de 26 anos, e eu, de 28, estávamos juntos nos últimos 3 anos. Nos conhecemos através de amigos, e embora soubéssemos que éramos muito diferentes, conectamos imediatamente. Depois de namorar por 1 ano, ela se mudou para morar comigo. Estávamos levando o relacionamento a sério e, finalmente, tivemos uma conversa sobre o nosso futuro. Decidimos que estávamos certos um do outro e concordamos que queríamos nos casar e formar uma família antes dos 30. Ela também me deixou claro que, depois de ter filhos, não queria mais trabalhar. Queria dedicar seu tempo aos filhos e ser dona de casa. Eu estava de acordo, já que trabalho em uma empresa de tecnologia e não achava que o dinheiro fosse ser um problema. Chelsea não planejava deixar seu trabalho até termos nosso primeiro filho, então presumi que, como ela trabalharia até então, também economizaríamos dinheiro juntos. Por isso, não entendi por que ela veio com um contrato que queria que eu assinasse, no qual se exigia que eu entregasse 40% dos meus rendimentos todo mês e os transferisse para a conta dela, supostamente para garantir seu futuro. Como se o contrato em si não fosse ruim o suficiente, ela decidiu me mostrar um dia antes do casamento, sabendo que, naquele momento, eu não poderia fazer nada a respeito. Foi a maneira enganosa como ela fez isso que realmente me incomodou. Eu a pedi em casamento há quase 10 meses, então ela teve quase 1 ano para me contar sobre seus planos. Poderíamos ter discutido e chegado a um acordo comum. Em vez disso, ela tentou me enganar um dia antes do casamento. Minha sogra, Dona, decidiu me visitar naquela noite com o contrato. Depois de me mostrar o documento legal e explicá-lo, eu não pude acreditar. Achei que Dona estava tentando me enganar, então decidi falar com Chelsea pessoalmente. Dona e eu fomos até o quarto de Chelsea para esclarecer isso, e foi então que Chelsea me disse que, na verdade, essa havia sido sua ideia. Chelsea explicou que havia pensado nisso durante alguns meses antes do casamento e que, sendo um assunto delicado, não encontrou uma forma adequada de abordar. Mas agora, antes de se comprometer no casamento, queria que eu assinasse esse contrato para ter segurança financeira. Obviamente, fiquei muito zangado. Tentei argumentar com ela porque era literalmente o dia anterior ao casamento e eu não conseguia pensar em outra forma de lidar com a situação. Tentei explicar que 40% dos meus rendimentos é muito dinheiro, e como ela nem deixaria seu emprego até depois do nosso primeiro filho, eu não entendia por que ela precisava disso. Também não entendia por que ela tinha elaborado documentos legais para algo assim. Simplesmente me fez sentir que ela não confiava em mim. Discutimos, e ela disse que eu estava exagerando. Fiquei zangado com ela porque havia sido manipuladora, de certa forma, por falta de outra palavra. Depois de um tempo, ela se manteve firme e disse que não se casaria se eu não assinasse aquele contrato, e assim ficou a situação. Então, no calor do momento, decidi agir. Sorri, assinei o contrato e depois fui para o meu quarto sem dizer mais nada. Mas aquilo não tinha acabado. Estava magoado e me sentindo traído, então decidi que abordaria isso no casamento, na frente de todos. Não sei se foi certo ou errado, suponho que saberei pelos comentários, mas naquele momento eu só queria humilhar Chelsea e sua mãe, porque estava incrivelmente desapontado com ambas. No dia seguinte, tudo correu normalmente até que chegou a hora de estarmos no altar. Chelsea fez seus votos, e quando chegou a minha vez, tirei o contrato do meu bolso e o li em voz alta para todos. Obviamente, todos ficaram confusos e vi que Chelsea ficou vermelha, mas não parei. Continuei explicando o contrato a todos, então disse a eles que o casamento não aconteceria porque Chelsea não confiava em mim, e depois do que aconteceu na noite anterior, eu também não confiava nela. Ela escolheu seguir por esse caminho e tentou me fazer concordar com algo assim, em vez de fazer de maneira normal, ter uma conversa e chegar a um acordo mútuo. Depois de quase 3 anos juntos, se nem sequer podíamos confiar um no outro, não fazia sentido nos casarmos e arruinar nossas vidas mutuamente. Em seguida, rasguei o contrato enquanto os pedaços pude sair do lugar sem olhar para trás.
Entrei no meu carro e, como já tinha empacotado minhas coisas e as colocado no porta-malas, só precisei dirigir um pouco e encontrar um hotel, onde tenho estado desde então. Ambas as famílias praticamente perderam a cabeça depois da minha cena no casamento e têm reclamado disso desde então. Aparentemente, a situação depois que saí foi previsivelmente caótica. Chelsea começou a chorar e sua família tentou consolá-la, enquanto minha família tentava acalmar a situação com os convidados. Depois que a situação se acalmou um pouco e a maioria dos convidados já havia ido embora, as duas famílias tiveram uma longa discussão e concluíram que o que eu fiz foi completamente desnecessário. Argumentaram que, mesmo se eu não quisesse me casar com Chelsea depois de saber do contrato, poderia simplesmente ter dito a ela e evitado todo aquele drama. Apontaram que eu ainda tive a chance de pensar com calma e fazer a coisa certa, mas escolhi humilhar Chelsea publicamente, transformando nossas famílias no motivo de chacota de todos os convidados. Para deixar claro, jogar essa bomba na véspera do meu casamento não foi exatamente uma oportunidade para pensar com calma. Segundo eles, isso me torna alguém pior que Chelsea, porque o que ela fez apenas me machucou, enquanto o que eu fiz magoou Chelsea, sua família e até a minha própria família. Agora querem que eu faça um pedido de desculpas público pelo meu comportamento e que diga que estou lidando com problemas mentais, o que, segundo eles, poderia explicar por que agi da maneira que agi. Mas não acho que isso seja justo, pois não estou lidando com nenhum problema mental. Simplesmente pensei que o que Chelsea e sua mãe tentaram fazer era ultrajante e eu não gostei. Sim, admito que minhas ações foram dramáticas e teatrais, mas não acho que foram exageradas. Sinto que ela merecia isso, e não entendo por que minha família pensa que esse incidente arruinou sua reputação ou por que eles acham que sua reputação poderia ser arruinada em primeiro lugar. As pessoas vão fofocar por alguns dias e depois vão esquecer. Pelo menos terei a satisfação de saber que me defendi contra alguém que tentou se aproveitar de mim. Honestamente, nem fiz isso por satisfação, nem para ter uma história incrível para contar, fiz porque estava incrivelmente zangado de que quase 3 anos da minha vida tivessem sido desperdiçados com Chelsea. Realmente quero me casar e formar uma família, e agora terei que começar de novo com alguém novo. Nem sei se será a mesma coisa. Também estou zangado por muitas outras coisas, porque realmente amava Chelsea e ainda tenho carinho por ela, razão pela qual estou até reconsiderando o que fiz. Agora que já se passou quase uma semana desde o incidente, comecei a ter dúvidas, mas ainda não sinto vontade de pedir desculpas publicamente a ninguém. Sou o errado por não querer pedir desculpas publicamente depois de humilhar minha ex, sua família e até a minha própria família em nosso casamento que nunca chegou a acontecer? Edição apenas para esclarecer, não tenho problema com o fato de ela querer segurança financeira para o futuro dela. Achei que isso estava claro desde o início. Ela me disse que queria ser dona de casa depois de ter filhos, e eu estava completamente de acordo. Mesmo que ela tivesse sugerido um acordo pré-nupcial, também teria concordado com isso. Tudo o que eu queria era uma conversa honesta e direta. Não é como se nunca tivéssemos discutido sobre finanças. Estivemos juntos por 3 anos e moramos juntos por 2, então é claro que falamos sobre finanças. Sempre nos comunicamos abertamente, especialmente sobre esse tipo de coisa. Não consigo entender por que ela não se sentiu confortável o suficiente para falar sobre isso comigo antes. Não é como se eu tivesse dado alguma razão para ela duvidar de mim. E, ao contrário do que alguns podem supor, nem estou tão zangado pelo fato de ela querer uma parte do meu salário. O que me incomodou foi ela querer que eu começasse a enviar dinheiro a ela logo após nos casarmos. Pelo que entendi, ela só deixaria o trabalho depois de termos filhos, momento em que nossa situação de vida seria diferente. Mas, por enquanto, poderíamos ter continuado fazendo o que vínhamos fazendo nos últimos 2 anos. Sei que estou me alongando um pouco agora, mas honestamente isso realmente dói. Tentei ser o melhor namorado possível, sempre respeitando suas decisões. Descobrir que ela tentou me enganar e me fazer cair em algo assim é simplesmente doloroso e desnecessário. Não entendo por que ela arruinaria tudo o que tínhamos com essa situação do contrato. Enfim, o dano já está feito. Neste momento, ambas as famílias estão contra mim, e ela nem se preocupou em falar comigo desde que saí. Já nem tenho expectativas de ninguém neste momento, só espero que tudo isso passe logo para que eu possa começar a seguir em frente. Atualização 1. Passaram-se alguns dias desde a minha publicação, e, embora eu ainda não tenha decidido completamente meus próximos passos, sei com certeza que não vou me desculpar com ninguém.
Não falei com Chelsea nem com a família dela, porque, francamente, não sinto que lhes deva qualquer explicação. Não estou casado com Chelsea, eles não serão meus sogros, e, na minha perspectiva, já terminamos para sempre. Não há nenhuma possibilidade de consertarmos as coisas, então esse capítulo está encerrado. Isso só deixa a minha família, que realmente é o único que me importa. Eu os estava evitando nos últimos dias porque não sabia como abordar a situação, mas ontem finalmente falei com meus pais. Esperava poder falar pessoalmente, mas como não puderam fazer a viagem, acabamos conversando por FaceTime. Expliquei tudo a eles, enquanto falava, finalmente acabei me desmanchando e chorando. Estava reprimindo meus sentimentos desde o incidente, e acho que eles finalmente viram o quanto eu estava destruído. Começaram a me consolar e, pela primeira vez, tentaram entender a minha perspectiva, em vez de me culpar constantemente por arruinar a reputação da família. Eu me abri sobre como me sentia, admitindo que, embora o que eu fiz pudesse ter sido desnecessário, me deu a satisfação de saber que não deixei que ela passasse por cima de mim. Mesmo que tenha sido mesquinho, eu precisava disso. Disse a eles que não me importava com o que os outros pensavam de mim, o único que importava era o que as pessoas que amo pensavam. Ainda não havia falado com nenhum dos meus amigos, mas sabia que me apoiavam graças às mensagens e e-mails que me enviaram. Então, realmente, tudo se resumia aos meus pais. Disse a eles que precisava deles ao meu lado porque estava passando por algo incrivelmente difícil. Também disse que entendia suas preocupações sobre a reputação da família, mas lembrei-os de que não somos figuras públicas, as pessoas vão fofocar um pouco e depois seguirão em frente. O medo de um pouco de fofoca não era razão suficiente para se voltarem contra mim, especialmente quando eu mais precisava deles. Uma vez que entenderam isso, pudemos esclarecer as coisas. Atualização 2. Antes de mais nada, quero agradecer pelos comentários e por algumas perspectivas interessantes que recebi. Por exemplo, o fato de que minha ex-futura esposa planejava ficar com 100% do dinheiro dela, pegar 40% do meu, fazer eu pagar tudo e, depois, provavelmente se divorciar de mim com o tempo, ficando com 50% de tudo que tínhamos juntos, o que, colocado nessa perspectiva, parecia escravidão. Passaram-se 3 dias desde minha última atualização, e, ontem à noite, finalmente decidi que hoje era o dia de voltar para casa. Eu já havia pago metade do aluguel e não podia me dar ao luxo de ficar em um hotel para sempre. Sentia que Chelsea deveria ser quem deveria ir embora e não entendia por que ela não havia tentado entrar em contato comigo de forma alguma. Mas arrumei minhas coisas e fui para casa nesta manhã. Desde o incidente no casamento, apenas os pais de Chelsea tentaram entrar em contato comigo, ela mesma não disse uma palavra. Eu estava bastante nervoso em aparecer, pois não sabia o que esperar, mas tinha minhas chaves, então entrei. Para minha surpresa, o lugar estava muito mais vazio do que antes. Depois de andar um pouco, percebi que Chelsea havia se mudado. Ela não se incomodou em me dizer nada, provavelmente porque não queria falar. Eu não conseguia entender isso, mas, para mim, estava completamente bem. Eu também não tinha nada a dizer a ela, então só senti alívio por ela ter se mudado sem que eu precisasse pedir. Agora eu podia ficar na minha própria casa sem me preocupar com acordos. Não sei para onde ela foi, suponho que voltou para a casa dos pais ou talvez com um amigo, mas isso já não importa. Já faz um tempo desde o casamento, e agora que finalmente estou de volta ao meu próprio espaço, decidi começar a responder a todos que haviam me escrito. Até agora, só havia falado com meus pais, pois não me sentia pronto para falar com mais ninguém. Honestamente, provavelmente nem teria falado com meus pais se eles não estivessem ofendidos por minhas ações no casamento e se não precisasse resolver as coisas com eles. Comecei a responder mensagens e e-mails, informando a meus amigos como eu estava. A maioria deles estava preocupada e não mencionou Chelsea, provavelmente para evitar tocar em assuntos sensíveis. Disse que estava melhor, embora isso não seja totalmente verdade, ainda estou lutando para dormir e aceitar que Chelsea realmente se foi, mas não é como se eles pudessem fazer algo para ajudar, então supus que essa resposta bastaria. Estou tentando voltar ao normal, voltei ao trabalho, embora esteja trabalhando em casa, porque ainda não posso me encarar com meus colegas depois do fiasco do casamento. Garantiram-me que entendem e que não estão me julgando, mas ainda preciso de tempo para aceitar as coisas por mim mesmo. Pelo menos já dei o passo de voltar para casa, o que já é muito importante por si só. A partir daqui, passos pequenos. Atualização 3.
Já se passaram 3 semanas desde o casamento, e, até agora, tenho ignorado os pais de Chelsea. Eles têm me mandado mensagens sem parar, tentando entrar em contato comigo por alguma razão ou outra, mas eu não tinha vontade de falar com eles. Nem estava lendo as mensagens, pois presumia que continuariam me pressionando para fazer o pedido de desculpas público que queriam. No entanto, hoje de manhã, eles apareceram na minha casa e exigiram que eu falasse com eles. Fiquei surpreso, mas decidi que falar com eles poderia significar o fim de todo o assunto, então concordei. Quando perguntei o que queriam, eles disseram que esperavam que eu reembolsasse o dinheiro que haviam contribuído para o casamento. Do meu ponto de vista, o casamento tinha ocorrido, pois nada havia sido cancelado, e nossas famílias contribuíram em partes iguais. Eu não entendia por que estavam me exigindo dinheiro. Deixei claro que não devolveria nada e pedi que fossem embora se esse era o único motivo da visita. Argumentaram que eu estava sendo injusto, dizendo que haviam gastado muito dinheiro no casamento e que eu havia arruinado tudo com minhas ações, então agora eu deveria devolver o dinheiro. Afirmaram que meu ego foi o motivo pelo qual o casamento foi cancelado. Disseram ainda que, ao contrário da minha família, eles não podiam se dar ao luxo de perder aquela quantia de dinheiro, então esperavam que eu fizesse a coisa certa. A forma como me culpavam, acusando-me de egoísmo e colocando toda a responsabilidade sobre mim, me deixou irritado e frustrado. Além disso, eu não estava bem nas últimas semanas, então perdi o controle e gritei com eles. Eles ficaram bastante surpresos, mas eu não me importei, continuei falando. Haviam cometido um erro ao tentar me atacar quando eu já estava mal. Eu disse a eles que não era culpa minha que a filha deles não tivesse coragem de falar comigo como uma pessoa normal e, em vez disso, decidisse me impor o contrato com a advogada dela e sua mãe como uma surpresa de última hora. Expliquei que, se eles realmente não viam nada de errado nisso, então tinham uma definição muito distorcida do certo e errado, ou simplesmente era assim que a família funcionava, esperando que eu me adaptasse. Mas, desculpem, eu não tolero traição e não deixaria isso passar. Também lhes disse que sempre tratei Chelsea com amor e respeito, mas, na noite antes do casamento, quando a confrontei sobre o contrato, percebi que me casar com ela seria o maior erro da minha vida, e estou realmente feliz por ter decidido me afastar. Se queriam falar sobre ego, deveriam falar com a filha deles, porque foi ela quem arruinou tudo com seu orgulho. Mesmo na noite antes do casamento, teria sido fácil para ela pedir desculpas e conversar sobre as coisas, eu estava disposto a fazer isso por ela, pois passamos muito tempo juntos, nos conhecíamos bem, e eu não queria desistir. Mas, claramente, ela queria, pois me deixou claro que, se eu não assinasse o contrato e me casasse em seus termos, não haveria casamento. Então, evidentemente, seu orgulho era mais importante do que se casar com seu noivo. Ela foi quem arruinou tudo, e Dona foi quem a apoiou em cada passo do caminho. Quanto ao dinheiro, eu não lhes devia um centavo, pois foi decisão deles contribuir para os gastos do casamento. Ninguém os convenceu nem os obrigou a fazer isso, então pedir que eu reembolsasse e trazer minha família para o meio disso era completamente desnecessário. Só estavam tentando criar drama do nada, e eu não permitiria, pois a filha deles já causou problemas suficientes na minha vida, não preciso de mais. Quando terminei de gritar com eles, tentaram discutir, mas eu não estava com humor para continuar, então voltei para dentro, bati a porta e disse que saíssem da minha varanda ou haveria sérias consequências. Finalmente, levaram isso a sério, entraram no carro e foram embora. Assim que se foram, levei alguns minutos para me acalmar e então decidi que precisava falar com Chelsea sobre isso, pois esse tipo de comportamento era completamente inaceitável, e eu precisava que ela mantivesse os pais sob controle. Eu não fazia ideia se Chelsea sabia que seus pais haviam vindo à minha casa ou não, mas ainda assim liguei para ela, e foi a primeira vez que falei com ela desde o casamento. Ela não atendeu nas primeiras vezes que liguei, mas, quando insisti, finalmente atendeu e parecia bastante irritada. Porém, antes que pudesse dizer algo que piorasse a situação, contei a ela o que seus pais tinham acabado de fazer. Contei como eles chegaram, me culparam por tudo e como acabamos de ter uma discussão aos gritos. Pela reação dela, presumi que não tinha ideia disso, e, depois de contar tudo, imediatamente começou a se desculpar e abandonou o tom irritado. Ela disse que não sabia que os pais fariam algo assim, que estava no trabalho e que já havia tentado dizer a eles para não me incomodarem depois que começaram a me bombardear com mensagens e chamadas, tentando fazer com que eu pedisse desculpas publicamente. Ela me disse que nem concordava com isso e já lhes havia dito para não me incomodarem mais, mas eles não pararam,
e ela se sentia terrível por isso. Estava evidente que ela estava bastante envergonhada, então não quis fazer com que se sentisse pior e apenas disse que estava tudo bem por terem aparecido hoje, mas que, depois disso, não queria que voltassem e esperava que ela entendesse. Ela concordou, e ficamos em silêncio por alguns minutos antes de nos despedirmos e encerrarmos a ligação. Claro, houve muitas coisas que não dissemos, mas me senti muito emocional ao ouvir a voz dela depois de tanto tempo. Não sei se foi o mesmo para ela, mas sei que me senti um pouco estranho. Ao menos, essa conversa não terminou de forma amarga e não mencionamos nada do que aconteceu no casamento, mas isso não significa que não teremos que falar sobre isso em algum momento. Não sei porquê, mas, embora tenhamos terminado definitivamente, sinto que ainda preciso conversar com ela e obter algum fechamento. Quero dizer, depois de estarmos juntos por 3 anos inteiros, acho que isso é o mínimo que podemos pedir um ao outro. Mas essa conversa também foi boa, só espero que, em algum momento, ela me procure e possamos falar sobre o que aconteceu no casamento. Enfim, até lá, continuarei tentando seguir em frente. Comecei a planejar o que quero fazer no futuro, porque agora que todos os meus planos dos últimos 3 anos mudaram, preciso pensar em algo novo para não perder a esperança. Tenho pensado em começar meu próprio negócio, e, em alguns dias, vou falar com meu pai sobre isso para tentar convencê-lo a entrar como investidor ou algo assim. Espero que as coisas corram bem, veremos. Provavelmente, não estarei muito ativo nas próximas semanas, a menos que algo digno de menção aconteça, então, até lá, adeus e obrigado por todos os conselhos e apoio. Atualização 4. Passaram-se 3 meses desde minha última atualização e muitas coisas mudaram. No mês passado, finalmente deixei meu trabalho para começar a trabalhar no meu próprio negócio. Fiz algum progresso e espero estar pronto para lançar nos próximos meses. Meu pai tem sido de grande ajuda, o que tem sido agradável, especialmente considerando como superamos bem nosso desentendimento na época do casamento. Mal pensamos nisso agora, e estou em bons termos com meus pais. Os pais de Chelsea também não me incomodaram desde nossa última discussão, então isso foi ótimo. A vida está voltando a se sentir normal. Estou passando mais tempo com amigos e família, e, embora ninguém mencione Chelsea ou o casamento, tentam ser gentis comigo, o que eu aprecio. Desde que não tenham pena de mim, está tudo bem. Quanto a Chelsea, mencionei antes que queria obter um fechamento, e isso finalmente aconteceu há 2 semanas, embora tenha sido completamente acidental. Eu estava em um bar com alguns amigos, e, casualmente, ela também estava lá. Não estava com suas amigas, mas com um rapaz. No começo, pensei que estavam em um encontro, não me aproximei dela por causa disso, embora a tenha visto e ninguém mais tenha notado. Mas, antes de eu sair, ela se aproximou de mim, já que tinha me visto. Nesse momento, o outro rapaz já havia saído, e ela me explicou que não estava em um encontro. Ele era um amigo da família que estava esperando pela namorada de longa distância, que havia acabado de chegar para encontrá-lo pela primeira vez, e Chelsea estava lá apenas para fazer companhia. Mas não se preocupem, não vamos voltar, e nem acho que ela queira. Estamos na mesma sintonia quanto a isso. Ela só queria esclarecer a situação porque não queria que eu interpretasse mal ou pensasse que ela havia seguido em frente tão rapidamente depois que o casamento foi cancelado há apenas 3 meses. E, se ela estava mentindo, bom, acho que isso pouco importa agora. Terminamos conversando em particular em uma área mais tranquila do bar, e meus amigos esperaram por mim, pois sabiam que isso era importante. Conversamos sobre o casamento, e ela se desculpou por tudo. Admitiu que o que fez foi completamente desnecessário e reconheceu que tentou me impor o contrato em um momento em que eu não teria muitas opções. Ela aceitou que foi errado e que deveria ter lidado com as coisas de outra forma, especialmente porque sempre fomos abertos e honestos um com o outro, e eu sempre respeitei os desejos dela. Ela se emocionou e até chorou um pouco, e eu também fiquei bastante emocionado, mas, no final, esclarecemos as coisas. Não nos despedimos como amigos, mas, pelo menos, já não somos inimigos, se isso faz sentido. Sinto que isso foi o fechamento que eu precisava, e agora estou pronto para seguir em frente e começar um novo capítulo sem o peso do passado. Atualização 5. Já se passaram aproximadamente 5 anos desde minha última atualização, e muitos me pediram para contar como estão as coisas, então aqui vai. Minha vida mudou muito desde aquela época tumultuada e, finalmente, sinto que as coisas se encaixaram.
O mais importante, e provavelmente o que mais curiosidade causa, é que me casei. Desta vez, com alguém que não me pediu para assinar nenhum contrato estranho ou garantias de qualquer tipo. Nos conhecemos há alguns anos, depois que eu deixei para trás o drama com minha ex e comecei a me concentrar no que realmente queria de um relacionamento e de uma parceira. Minha esposa e eu trabalhamos cada um em nossos respectivos empregos e dividimos as finanças de maneira completamente natural. A confiança e a honestidade são o pilar de nossa relação, e não tivemos necessidade de colocar nenhuma condição financeira por escrito. Cada um tem seu dinheiro, e simplesmente administramos juntos. Além disso, planejamos formar uma família em breve, o que me deixa muito animado, afinal, ninguém fica mais jovem a cada atualização. Se as atualizações do Reddit pudessem rejuvenescer, seria perfeito. Quanto à minha carreira, também houve algumas mudanças. Quando deixei meu emprego anterior para abrir meu próprio negócio, estava cheio de entusiasmo e vontade de criar algo meu. Nos primeiros anos, meu negócio funcionou bem, consegui alguns sucessos, e a experiência foi inestimável em termos de crescimento pessoal. No entanto, depois de um tempo, percebi que a carga de administrar o negócio era maior do que imaginava. As responsabilidades se acumulavam, e, embora o negócio fosse rentável, o que ganhava não superava significativamente o que ganhava antes, mas com muito mais estresse e menos tempo para mim. Depois de pensar bastante, decidi que o melhor para mim era dar um passo atrás e retomar a vida profissional que havia deixado. Felizmente, meu antigo empregador sempre me disse que as portas estariam abertas e mantivemos uma boa relação, então voltei. Desde então, tenho desfrutado de uma estabilidade que realmente precisava. Mas suponho que vocês estão aqui para ouvir sobre minha ex. Para os curiosos que se perguntam se voltei a vê-la ou se aconteceu algo com ela depois daquele desastre de casamento, a resposta é não. Disse isso na época e mantenho, não havia volta, e foi assim. Não tive contato direto com ela e não senti a necessidade de procurá-la. No entanto, ainda temos alguns amigos em comum. Soube que minha ex tentou se casar no ano passado ou talvez no anterior, não sei ao certo, e que o casamento também foi cancelado. Pelo que ouvi de amigos que estavam convidados, foi devido a uma razão bastante familiar. Ao que parece, ela quis que o noivo assinasse um contrato semelhante ao que tentou me impor. Às vezes, me pergunto se ela usou o mesmo contrato, riscando meu nome e colocando o dele. Mas, brincadeiras à parte, fiquei um pouco feliz em saber que, pelo menos desta vez, o cancelamento aconteceu algumas semanas antes do casamento, e não horas antes, como no nosso caso. Suponho que nossa experiência fracassada serviu como aprendizado, embora não da forma que se esperaria. Dizem que a terceira é a vencida, então talvez, da próxima vez, ela pense em resolver esse tipo de coisa antes de organizar um casamento. E não consigo evitar imaginar o desgosto dos pais dela, especialmente se também contribuíram financeiramente para este casamento. Posso supor que, depois do cancelamento do nosso casamento e agora disso, eles não devem estar muito felizes. Isso é tudo que posso contar, um pouco disso e um pouco daquilo. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Filha exigiu o anel de casamento do meu falecido marido para seu casamento. Quando eu me recusei a dar, minha sogra a convenceu de que eu era egoísta. Olá Reddit, preciso de ajuda e conselhos para uma situação complicada em que estou com minha filha e minha sogra. Vou usar nomes fictícios para manter a privacidade. Então minha filha será Leia, que tem 25 anos, e minha sogra será Alice, que tem 72 anos. Eu tenho 48 anos. Eu perdi meu marido por causa de uma parada cardíaca há 4 anos. Fomos namorados de escola, ficamos juntos por 28 anos e casados por 22. Nunca imaginei uma vida sem ele, mas a vida continua, não é? Atualmente a questão com a qual estou lidando é sobre o anel de casamento que ele comprou para mim há muitos anos. Minha filha Leia ficou noiva recentemente de seu namorado de 3 anos e quer que eu deixe que ela fique com meu anel de casamento. Ela acha que é um anel realmente bonito, o que de fato é, e acredita que deve ser tratado como uma relíquia de família. No entanto, eu não concordo. Acho que ele deve permanecer comigo, pois só se passaram 4 anos desde que o pai dela faleceu, e eu não estou pronta para deixá-lo ir. Para ser honesta, acho que eu não estaria disposta a abrir mão da minha aliança de casamento, mesmo que já tivesse passado muito tempo desde o falecimento do meu marido. Para mim, não se trata do tempo que passou, mas sim do que o anel significa. E não acho que minha filha entenda nada disso, porque agora o anel se tornou um ponto de discórdia entre nós duas.
Ela acredita que eu estou sendo egoísta ao me recusar a dar o anel para o casamento dela, e até Alice concorda com ela e a apoia nisso. Estamos brigando por isso há várias semanas, desde que ficaram noivos e Leia decidiu me pedir o anel. Quando recusei, ela fez uma enorme cena de birra naquele dia, e depois ainda envolveu Alice na situação. Desde então as coisas têm sido muito difíceis. Alguns dias atrás eu já estava cansada disso, então decidi que não iria mais financiar o casamento. Antes eu havia prometido que cobriria todos os custos que fossem responsabilidade da noiva, mas agora, como me senti desrespeitada por Leia e Alice, decidi me retirar completamente. E como Alice tem sido muito desagradável comigo até agora, decidi ligar para ela e dizer que não pagaria mais nada e, já que ela estava tentando se mostrar tão apoiadora de Leia, ela poderia pagar tudo sozinha. Já se passaram alguns dias desde então, e eu não tive contato nem com Leia nem com Alice, mas ontem Leia apareceu na minha casa, e estava bastante desesperada para me convencer a voltar a ajudar, pois o local que ela e o noivo haviam escolhido exige um pagamento antecipado, e eles precisam da minha ajuda para isso, caso contrário podem perder o lugar. Então Reddit, o que devo fazer? Devo me recusar a ajudá-los com os custos do local? Edit, para aqueles que estão perguntando, eu geralmente só uso meu anel de casamento em ocasiões especiais. Sou uma confeiteira profissional e tenho minha própria padaria, o que significa que estou constantemente usando as mãos. Mesmo quando meu marido era vivo, eu geralmente guardava o anel, pois não queria que ele se sujasse ou, pior ainda, que eu o perdesse. É um lindo anel de diamante com uma faixa de platina e vale bastante, então geralmente o mantenho guardado com cuidado e só o uso em dias especiais. E essa é parte da razão pela qual Leia acha que eu deveria dá-lo a ela, pois mal o uso de qualquer forma. Tenho me esforçado muito para explicar a ela que não se trata do anel em si, mas do que ele significa. Quero continuar honrando meu casamento usando o anel sempre que puder. Se eu der o anel a ela, não poderei mais fazer isso. Por mais que eu goste da ideia de transformá-lo em uma relíquia de família, acho que não estou pronta para entregá-lo agora. Talvez algum dia eu esteja pronta para me desapegar desse anel, mas agora não é o momento. Entendo o ponto de vista de Leia até certo ponto, mas o que não consigo entender é porque Alice acha que eu deveria abrir mão do anel só porque ela diz que devo. Quando Alice estava apoiando Leia, ela disse que como o anel foi comprado com o dinheiro do marido dela, ela tem o direito de opinar sobre o que acontece com ele, e acredita que o anel estaria melhor com Leia, se ela o quer agora. É verdade que o anel foi realmente comprado com o dinheiro do meu sogro, pois meu marido e eu nos casamos muito jovens e ele não tinha condições de comprar um anel tão caro na época. Mas pelo que sei, meu sogro ficou feliz em ajudá-lo a comprar o anel, e depois de nos casarmos, o anel sempre foi meu. Então acho que ninguém além de mim tem o direito de decidir o que acontecerá com ele. No entanto, não me surpreende que Alice tenha decidido assumir essa posição nessa situação, porque ela nunca gostou de mim. Ela me tolerou, mas desde o início, desde que estávamos no ensino médio e começamos a namorar, ela nunca aprovou o meu relacionamento com seu filho. E o que a deixava ainda mais irritada era que meu marido parecia não se importar com a aprovação dela e na verdade nem eu. E até meu sogro nunca teve problemas conosco, era apenas ela que nunca gostou de mim. Agora ela está aproveitando essa oportunidade para criar problemas entre mim e Leia, provavelmente porque acha que pode criar um abismo entre nós. Não sei o que ela pensa que vai ganhar com isso, mas sei com certeza que ela não está facilitando nada nem para ela nem para Leia, pois, no fim das contas, Leia teve que me procurar para pedir ajuda, já que Alice definitivamente não iria pagar por tudo de qualquer forma. Espero que esse esclarecimento ajude. Atualização 1. Olá Reddit, gostaria de agradecer a todos que tiraram um tempo para comentar na minha postagem original e me deram conselhos sobre como proceder nessa situação. Foi minha primeira vez postando, então agradeço por todas as palavras gentis. Já se passou uma semana desde que Leia me procurou para ajudar com o custo do local, e eu decidi ajudar. A maioria de vocês me disse que eu não seria errada se decidisse não ajudar, mas eu quis fazer isso porque Leia e eu sempre tivemos um bom relacionamento. Na verdade, essa foi a única vez que tivemos uma briga tão grande, e eu não queria que essa coisa pequena atrapalhasse nosso relacionamento como mãe e filha. Definitivamente, isso não é o que meu marido teria me aconselhado a fazer, então decidi ajudar, mas eu disse a ela que não queria mais que ela tivesse contato com Alice. Normalmente eu não colocaria uma condição assim, pois não sou esse tipo de pessoa, mas ficou muito óbvio para mim que Alice está fazendo o possível para manipular Leia contra mim. Como eu disse, Leia e eu sempre tivemos uma boa relação, e como qualquer mãe e filha, nós brigamos, mas acho que, quando Alice percebeu que essa briga pelo anel tinha o potencial de se transformar em algo grande, decidiu interferir para tentar virar Leia contra mim.
Talvez ela até tivesse conseguido se eu não tivesse decidido retirar todos os meus fundos do casamento, com os quais eu havia me comprometido. Minha sogra mora com o filho mais velho, meu cunhado, e a família dele, e são eles que cuidam dela, então ela realmente não tem dinheiro próprio. E é por isso que ela não podia ajudar com o custo do casamento. Caso contrário, provavelmente teria feito isso só para que Leia não falasse comigo. Obviamente não posso culpar Alice por tudo, pois Leia é uma mulher adulta e deveria saber o que é certo e errado sozinha, mas ela também é jovem e influenciável. Então talvez eu consiga encontrar em mim mesma a vontade de perdoá-la. É claro que acho triste que, hipoteticamente, se ela não estivesse com dificuldades para cobrir o custo do local sozinha, talvez ela nem tivesse me procurado. Mas eu não quero que algo assim interfira, especialmente agora que ela está prestes a se casar. Pessoalmente, eu gostaria de seguir em frente com isso, e é isso que eu vou tentar fazer. Ela e o noivo são boas pessoas, eu sei disso, e é por isso que estou ajudando. A família do noivo não é muito bem de vida, então eles não poderão contribuir, e foi por isso que eu havia me oferecido para ajudar com os custos do casamento, e o restante eles cobririam sozinhos. Portanto, se eu precisar ajudar com o custo do local, eu não vou recuar do que prometi. Afinal, ela é minha filha e minha única criança, e posso perdoar um erro como mãe. A única coisa que peço a ela é que mantenha a distância da avó, pois essa mulher definitivamente não é uma boa influência. Quando disse a Leia o que eu queria que ela fizesse, ela ficou um pouco surpresa, mas disse que tentaria reduzir o tempo que passava com Alice. Nas últimas semanas, desde que Alice começou a apoiar Leia na briga pelo anel, elas começaram a passar mais tempo juntas e, surpreendentemente, até conseguiram se aproximar, compartilhando o quanto sentiam falta do meu marido. Mas mesmo assim, Leia não conseguiu ignorar o fato de que Alice definitivamente teve um grande papel em piorar nossa briga, pois ela mesma admitiu que Alice estava tentando me fazer parecer a vilã nessa situação e tornar o problema maior do que realmente era. Alice foi quem disse que eu estava sendo egoísta, que eu tinha mais apego ao anel do que a minha própria filha, e chegou ao ponto de dizer a Leia que ela precisava me afastar de sua vida se queria um casamento pacífico, pois eu tentaria controlar tudo, assim como fiz com a vida do filho dela. Sinceramente, nada disso é verdade. Não sei por que ela diria coisas assim, mas está muito claro para mim que se quer um bom relacionamento com minha filha, tenho que garantir que Alice não tenha mais nada a ver com ela. Enfim, foi isso que aconteceu até agora, e se houver novos acontecimentos, eu manterei vocês informados. Muito obrigado por lerem. Atualização 2. Olá, Reddit. Leia e seu noivo garantiram o local do casamento, pagando o depósito com a minha ajuda na semana passada, e estamos tentando consertar as coisas. Esqueci de mencionar na minha última atualização, mas ela já se desculpou várias vezes por ser grosseira sobre tudo isso e admitiu que foi ela quem estava sendo egoísta por não pensar no que o anel realmente significava para mim. Sinceramente, fico feliz que ela tenha chegado a essa conclusão, pois eu realmente não queria continuar brigando com ela. Amo minha filha e quero manter um bom relacionamento com ela, então estou realmente feliz que o drama tenha terminado, e agora vou participar ativamente do casamento. Mas não posso dizer o mesmo sobre minha sogra, pois Alice ficou muito chateada que Leia reduziu o tempo com ela e, na verdade, não a vê mais desde que eu disse que não achava uma boa ideia ela passar mais tempo com a avó. Alice obviamente estava decidida a arruinar nosso relacionamento, especialmente depois de tudo que descobri na última atualização, sobre as coisas que Alice estava tentando ensinar a Leia sobre mim. Acho que foi para o melhor. Agora, naturalmente, ela não está feliz com o fato de que estamos nos dando bem novamente, e ela está sendo deixada de lado, tentando transformar isso em um grande drama. Desde que Leia nasceu, nunca tive problemas com ela passar tempo com Alice, pois independentemente de nossos problemas pessoais, eu não queria privar Leia de passar tempo com os familiares, mesmo que fosse com Alice. E para ser justa com ela nunca tentou virar as pessoas contra mim de forma tão evidente antes. Então eu realmente não tinha motivo para impedir Leia de passar tempo com a avó, mas, dadas as circunstâncias, realmente não vejo nada de errado no que fiz. Não entendo por que Alice está tão chateada e até está tentando envolver o outro filho. Desde que bloqueei Alice, ela decidiu fazer meu cunhado me enviar mensagens, dizendo que eu precisava desbloqueá-la para que pudéssemos esclarecer as coisas e discutir o que estava acontecendo, pois eu não tinha o direito de tentar arruinar o relacionamento dela com a neta. Ela ainda usou a frase "meu filho não teria desejado isso para nós", o que é irônico, pois ela é quem começou tudo isso, e tenho certeza de que seu filho também não teria desejado isso. Eu não tenho ressentimentos com meu cunhado e realmente não quero entrar em uma briga com ele, então só respondi dizendo que o respeito muito e por isso, não acho que seja uma boa ideia ele se envolver nesse conflito pequeno, pois tenho certeza de que ele sabe que a mãe está errada.
Ele respondeu dizendo que também não queria se envolver, mas que a mãe estava ficando muito chateada com o que estava acontecendo e estava constantemente reclamando sobre como eu era responsável por arruinar o relacionamento que ela tentava construir com Leia. Como ele não fazia a menor ideia do que estava realmente acontecendo com nossa família, apenas seguiu as instruções de Alice e me enviou o que ela disse para ele. Ele disse que também tem muito respeito por mim e não queria entrar em conflito comigo, e por isso me aconselhou a bloquear a mãe, para que ele não fosse necessariamente arrastado para essa confusão. Entendo de onde ele vem, pois a mãe mora com ele, e tenho certeza de que não deve ser fácil para ele lidar com as reclamações constantes dela o tempo todo. Ele não pode simplesmente expulsá-la ou algo assim, afinal, é sua mãe. Por pior que ela seja agora, tenho certeza de que eles tiveram um bom relacionamento em algum momento, ou talvez ainda tenham. E é por isso que ele se incomodou em me mandar uma mensagem quando Alice pediu. Por isso decidi desbloquear Alice para resolver tudo de uma vez, pois realmente não queria mais brigas desnecessárias. Tentei manter a paz por muitos anos, pois não queria que meu marido tivesse que escolher entre sua esposa e sua mãe. Além disso, no passado eram apenas provocações e comentários maliciosos, mas agora ela havia levado as coisas a outro nível, tentando se envolver em situações em que não era necessária e criando mais drama, tentando me fazer parecer a vilã aos olhos da minha filha. E já que ela queria tanto uma briga, achei que daria isso a ela. Então, eu a desbloqueei e imediatamente liguei. Quando ela atendeu, não perdi um segundo antes de lançar meu desabafo contra ela. Eu já havia preparado um discurso mental e comecei assim que ela atendeu, para que não tivesse chance de dizer nada e me atrapalhar. Foi fácil começar, pois honestamente eu estava guardando tudo isso há muito tempo, e tudo começou a sair de uma vez. Ela tentou me interromper várias vezes, mas continuei falando por cima dela até que ela se calasse, pois eu não ia deixá-la me dominar. Eu basicamente despejei tudo. Disse a ela que ela se comportou mal comigo por anos, e eu aguentei por causa do meu marido e depois pela minha filha, pois realmente não queria causar problemas na família. E eu também sou uma pessoa não confrontativa, o que acabou ajudando-a. Também mencionei que ela começou a falar mal de mim na frente de Leia, tentando afastá-la de mim só porque estávamos tendo problemas com o anel. Ela agiu como uma verdadeira oportunista, tentando aproveitar a situação para me fazer parecer a vilã. Depois que terminei de falar, Alice começou a dizer que não tinha a intenção de arruinar meu relacionamento com minha filha, o que obviamente era uma mentira, pois eu já sabia pelo que Leia me contou enquanto não estávamos nos falando. Ela ainda me disse que a única razão pela qual nunca gostou de mim era porque eu era controladora e sempre tentava fazer meu marido ser meu fantoche, e como mãe, ela queria o melhor para ele, e esse melhor não era eu. Sinceramente, foi um golpe baixo, pois, em primeiro lugar, não era verdade, e mais importante ainda, mesmo que fosse, eu não gostei do fato de ela continuar trazendo meu falecido marido para justificar seu comportamento horrível. Então, decidi não responder a isso e apenas disse que se ela estava tentando cuidar do filho e por isso nunca gostou de mim, então talvez ela devesse entender que eu estava fazendo o mesmo pela minha filha, e é por isso que eu achava melhor elas não terem mais um relacionamento. Acho que ela ficou sem palavras, pois começou a gaguejar e eventualmente passou a me xingar. Naquele momento eu sabia que tinha terminado, pois, se ela começou a xingar, significava que não tinha mais nada para dizer. Ela não podia nem dizer que eu não tinha lhe dado uma chance. Ela teve a chance dela e desperdiçou, pois não conseguiu apresentar um único argumento válido a seu favor. Desliguei a ligação e bloqueei novamente. Agora realmente espero que ela não me incomode mais, pois é muito cansativo lidar com esse absurdo. Atualização 3. Olá, passaram-se algumas semanas desde minha última conversa, ou melhor, briga com minha sogra, e desde então, Alice não me incomodou. Mas hoje ela decidiu aparecer em minha casa em um momento bastante inconveniente, pois estávamos jantando juntos. E quando digo nós, não me refiro apenas a mim e minha filha, mas ao noivo dela e à família dele que também vieram. Faltam oficialmente 6 meses para o casamento, então, para comemorar, estávamos todos jantando juntos. Não sei como, mas acho que de alguma forma, Alice teve algum tipo de intuição, pois apareceu justo quando estávamos prestes a servir a sobremesa. Quando a campainha tocou e eu a vi do lado de fora, soube imediatamente que convidá-la causaria muitos problemas. Então tentei abrir a porta da maneira mais discreta possível e disse a ela que estava ocupada no momento. Pedi que, se ela realmente se importasse com a família e com a reputação, fosse embora e não criasse uma cena ali. Mas ela me mostrou o quanto não se importava com qualquer tipo de reputação ao aproveitar a oportunidade para gritar na minha cara sobre como eu a estava afastando da neta, de propósito, e como isso tinha sido meu plano o tempo todo.
Ela me disse que esperou tempo suficiente e que se nas últimas semanas eu não senti nem um pouco de culpa pelo que estava fazendo. Então ela sabia que estava certa sobre tudo o que pensava de mim desde o início. Que eu era incrivelmente controladora e manipuladora e tinha feito isso com o filho dela. E agora faria o mesmo com minha filha. E ela não permitiria que Leia passasse pelo tipo de sofrimento emocional pelo qual o filho dela passou por minha causa. Foi nesse momento que comecei a perder a paciência, pois essa provavelmente foi a 100ª vez que ela trouxe meu marido para me atacar, e eu não estava de acordo com isso. Meu marido era muito feliz comigo, e eu não sei por que ela se recusava a acreditar nisso. Mas ela não tinha o direito de me fazer parecer a vilã repetidamente, especialmente quando eu sabia que minha filha e a família do noivo podiam ouvir tudo, dado o volume dos gritos de Alice do lado de fora da porta. Então, decidi abrir completamente a porta, convidei-a a entrar e disse que se ela realmente queria fazer isso agora, teríamos que resolver isso bem na frente de Leia. Todos na sala ficaram visivelmente desconfortáveis, mas eu não me importava. Eu estava cansada de ser constantemente feita de vilã por Alice. Então, bem na frente de Leia, disse a Alice que eu realmente havia pedido a Leia que mantivesse distância da avó, mas que isso foi apenas porque eu sabia com certeza que Alice estava tentando influenciá-la e virá-la contra mim, aproveitando-se de nossa briga. Essa era apenas uma condição que eu havia estabelecido. Leia poderia facilmente ter discordado, mas o único motivo pelo qual decidiu seguir o que eu dizia foi porque ela mesma acreditava na mesma coisa, que Alice estava tentando se aproveitar da nossa briga. Então, Leia me apoiou afirmando que percebeu isso um pouco tarde, mas que era verdade que Alice estava realmente tentando virá-la contra mim, e ainda mencionou o que Alice estava dizendo sobre mim durante aquele período. Como Leia mesma estava dizendo isso, Alice não podia negar nada, então voltou a dizer que estava apenas tentando salvar Leia de ser controlada pelo resto da vida. Mas se era isso que Leia queria, então ela não tinha mais nada a dizer. Nesse momento, escolhi dizer a ela que meu marido havia sido muito feliz comigo e que nunca sentia a necessidade de controlá-lo. E se ela achava que eu era controladora e manipuladora, era apenas porque ela se recusava a acreditar que meu marido era realmente feliz comigo. Ela não conseguia aceitar o fato de que seu filho podia ser feliz com alguém de quem ela não aprovava, e essa era a verdade. Mas, infelizmente para ela, essa era a realidade, e ela poderia ou aceitar ou simplesmente calar a boca e nos deixar em paz, pois eu estava cansada de ter que lidar com ela e com o drama dela. E agora que meu marido se foi, ela não tinha motivo para manter contato comigo também. Se quisesse, poderia manter contato com Leia, mas a própria Leia não queria mais contato com ela, por culpa própria. O plano de Alice falhou e se voltou contra ela, então agora ela teria que lidar com as consequências em vez de tentar me fazer parecer a vilã. Ela abriu a boca para argumentar novamente, mas então Leia disse a ela que estava apenas se envergonhando nesse ponto e que, se havia alguém realmente controlador e manipulador nessa família, seria ela. Acho que isso foi a gota d'água para Alice, pois, depois disso, ela começou a gritar conosco, chamando-nos de todo tipo de nome depreciativo e xingando. Eu tive que ligar para meu cunhado para que ele viesse buscá-la. Ele apareceu em questão de minutos, e durante esses minutos, tivemos que aguentar os gritos incessantes dela. Leia continuou discutindo com ela, pois acho que finalmente viu esse lado terrível da avó e não conseguia acreditar que quase deixou essa mulher manipulá-la contra mim. Quando meu cunhado finalmente chegou, percebemos que ela nem sequer disse a ninguém em casa que estava vindo. Ela tinha dito que estava visitando uma amiga, pois sabia que se dissesse que estava nos visitando para criar confusão, eles não a deixariam sair e tentariam convencê-la a ficar. Meu cunhado se desculpou comigo e com minha filha em nome dela, e vimos que ele estava visivelmente chateado, o que eu entendo totalmente, pois mesmo depois de tudo isso, ele ainda terá que lidar com ela. Bem, só posso desejar sorte a ele, pois sei que ele vai precisar. Enfim, foi isso que aconteceu hoje, e honestamente não foi um bom dia, mas pelo menos resolvemos várias coisas. E o mais importante foi que Leia presenciou pessoalmente esse lado da avó e se sentiu mais arrependida do que nunca por ter tentado ficar contra mim em primeiro lugar, devido às baboseiras que Alice lhe contou. Quando todos estavam saindo depois do jantar, Leia decidiu ficar mais alguns minutos para conversar comigo em particular. Foi quando ela me disse que estava realmente arrependida por tudo o que deu errado recentemente e sabia que um pedido de desculpas não resolveria tudo, mas queria que eu soubesse que tentaria ser uma filha melhor no futuro e não se deixaria levar por situações como essa. Ela admitiu que estava agindo como uma verdadeira Bridezilla e que, na verdade, foram suas amigas e o noivo que a colocaram de volta no caminho certo e a fizeram se desculpar comigo. Ela também reconheceu o fato de que, em parte, ela veio correndo para mim porque não queria perder o local e precisava de dinheiro para o depósito. Mas, fora isso, ela já estava planejando se desculpar comigo.
Tivemos uma conversa franca antes de ela sair, e estou bem feliz que isso aconteceu, pois esclarecemos as coisas melhor do que antes. Agora, tudo que espero é que o casamento ocorra bem. Atualização 4. Olá, Reddit. Minha filha se casou esta semana, e eu não me sentia tão feliz há muito tempo. Leia estava linda como noiva, e como um gesto de amor, eu deixei que ela usasse meu anel durante o casamento. Esse foi o algo emprestado dela, e ela o devolveu para mim. Mas quando me sentir pronta para deixar o anel ir, vou deixá-la pegá-lo de volta, e ele será uma herança de família. O casamento foi fantástico, me diverti muito e foi bastante emocionante também. E claro, Alice não estava presente. Ela não manteve contato conosco desde a última briga que tivemos há cerca de 6 meses, e eu não poderia estar mais feliz com isso. Meu cunhado acabou comparecendo junto com sua família, pois não temos problemas com ele. Ele me disse que Alice estava bastante chateada por não poder comparecer, já que não recebeu um convite, mas, é claro, ela ainda me culpa por tudo e pensa que sou a mulher horrível que virou a neta contra ela e a controla. Por isso ela não foi convidada. Mas a verdade é que a própria Leia não quis a avó no casamento. No entanto, não acho que exista algo no mundo que possa convencer Alice de que ela mesma é o problema. Bem, ela pode continuar acreditando no que quiser, pois isso não me afeta mais. Só estou feliz que o casamento ocorreu bem e que minha filha e eu estamos nos entendendo novamente. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.